Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Então, pessoal, nessas próximas aulas a gente vai estar fazendo uma revisão do conteúdo que a gente já viu até aqui, certo? Então, a gente vai começar pela tangente e vai estudar um pouco mais a fundo e rever aquilo que a gente já viu. E antes de começar o nosso conteúdo, eu quero novamente lembrar para vocês, pessoal, a importância de assistir as videoaulas com atenção, de anotar os pontos importantes da aula e mandar mensagem tirando as dúvidas de vocês, pessoal, certo? E além disso, claro, ler a lista de exercícios com atenção, pessoal. Tem muita galera aí que tá ficando com dúvida por falta de leitura também, certo? Então, vamos começar essa nossa aula de hoje. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é a tangente. Nada mais lógico do que a tangente no triângulo retângulo, que foi o primeiro momento que a gente conheceu a função tangente. Então, pessoal, como que a gente encontra a tangente no nosso triângulo retângulo? Qual que é a fórmula da nossa tangente? Coca. Então, a fórmula da nossa tangente é a famosa coca, certo? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Mas, o que é importante a gente analisar além disso? Saber a tangente de quem que a gente quer encontrar, certo? Nesse nosso desenho aqui, a gente tem o ângulo beta e o ângulo alfa. Então, primeiro vamos encontrar a tangente do ângulo alfa, desse ângulo aqui, ó. Então, primeiro a gente vai ter o cateto oposto, que é o que está em frente, e depois o cateto adjacente, que é o que está embaixo. E isso se a gente estiver analisando em relação ao ângulo alfa. Então, aqui está em relação à tangente de alfa. Mas e se fosse em relação a beta? Aí mudaria. Quem que seria o nosso cateto oposto? Esse aqui de baixo. Então, esse aqui passaria a ser o cateto oposto e o de cá passaria a ser o cateto adjacente, pessoal. Então, sempre a gente tem que ter em mente, galera, sobre quem que a gente está encontrando a nossa tangente. Qual que é o nosso ângulo. Então, a tangente de quem que a gente quer encontrar, de qual ângulo, certo? Então, é muito importante a gente olhar primeiro qual ângulo que quer, porque senão a gente vai inverter a nossa conta. Tranquilo? Então, vamos lá. Além desse conteúdo, o que a gente viu também? A nossa querida tabelinha dos ângulos notáveis, dos arcos notáveis. Então, nessa aula que a gente viu as tabelinhas dos ângulos notáveis, a gente aprendeu uma musiquinha para a gente encontrar os nossos ângulos notáveis. Nela a gente teve seno, cosseno e tangente. Então, da tangente, como que a gente falava? Da tangente é diferente, vou mostrar como é que é. 3, 1, 3 na raiz do primeiro sobre 3. Então, ó. Então, a tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. De 45, 1. E de 60, raiz de 3. Certo? Então, ó. Então, a tangente é diferente, a gente vai ver como é que é. Raiz de 3, raiz de 3 sobre 3. Fechou? Tranquilo, pessoal. Lembrando mais uma vez, galera, os exercícios em vestibular não fornecem para vocês os valores dos ângulos notáveis. Os valores dos ângulos notáveis, pessoal, é decorado, vocês têm que aprender. Então, mais uma vez, galera, fala, repete, conversa sozinho e vai falando esses ângulos até vocês decorarem e não esquecer mais. Porque os exercícios mais importantes, os exercícios que exigem uma quantidade de conhecimento bem específico nessa área de trigonometria, eles pedem os valores dos ângulos, certo? Então, eles não dão para vocês os valores dos ângulos notáveis. Apenas valores de ângulos que não são notáveis e nem congruentes. Então, os ângulos côngruos a 30, 45 e 60, que possuem o mesmo valor, vocês também têm que saber, certo? Então tá bom. Lembrando daquela nossa regrinha lá, que se mudar o quadrante, muda o sinal, mas são os mesmos valores. Analisando sempre o quadrante. Tranquilo? Tranquilo.
Além disso, a gente viu também o conceito de função. Além do conceito de tangente, o conceito de função tangente, certo? Que a gente viu o gráfico da função senoide, da cossenoide e da tangetoide. Então, primeira coisa que a gente precisa saber, aonde que a nossa função tangente está definida, aonde que ela vale. Então, vamos lá. A f de x é a tangente de x para qualquer x diferente de π sobre 2 mais kπ. Professora, o que que esse trem aí quer me falar, professora? Ele quer te falar que a tangente aqui, ó, ela funciona, ela existe em qualquer lugar menos π sobre 2, certo? Então, por exemplo, ó, aqui, nesse ponto aqui, a tangente existe? Está definida? Não. Nesse ponto aqui, a tangente está definida? Não. Então, ó, em π sobre 2, o que é π sobre 2? 90 graus. Então, nesse ponto aqui, a tangente não está definida. E o que esse kπ quer falar? Que qualquer múltiplo de π sobre 2, a tangente também não está definida. Então, aqui, ó, 3π sobre 2, a tangente não está definida, certo? Então, qualquer múltiplo que a gente tiver de π sobre 2, não existe tangente, beleza? Por quê? Porque aqui, ó, começa com π sobre 2, vem para 3π sobre 2. O próximo múltiplo vai rodar novamente no círculo e vai cair aqui. Então, nesse ponto, ela não está definida, certo? Então, aonde que a função vale, professora? Em qualquer ponto do círculo trigonométrico, menos em π sobre 2 e 3π sobre 2. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Certo? Então, a tangente, ela é sempre paralela ao eixo das ordenadas, ou seja, ao eixo y. Então, a tangente é sempre paralela ao nosso eixo do seno. Então, por isso aqui, ó, vamos ver nesse círculo aqui que está maior um pouco. Por que a função não está definida aqui e aqui? Porque a tangente tem que ser paralela aqui e não igual, tá vendo? Então, aqui nesse eixo ela tem que ser paralela, ela não pode ser o próprio eixo do seno, certo? Então, pessoal, são sempre paralelas ao eixo das ordenadas, eixo y. E aqui na nossa função, nosso círculo trigonométrico, o eixo dos senos. E dessa maneira, o que acontece? Ela sempre vai ser positiva no primeiro e terceiro quadrante e negativa no segundo e no quarto. Então, o que a gente precisa verificar? Quais características que são importantes de serem analisadas para a gente identificar a tangente? Que os valores sempre vão ser positivos no primeiro e terceiro, ou seja, valores positivos nos quadrantes ímpares e valores pares e valores negativos nos quadrantes pares. E ela é uma função crescente, certo? Então, conforme o ângulo for aumentando, o valor dela vai ser maior. Beleza? Então, tá bom. Ó. Então, aqui, ó. A gente vai ter raiz de 3 dividido por 3 no ângulo de 30 graus. No ângulo de 45, a gente vai ter 1. E no ângulo de 60, raiz de 3. Então, conforme o ângulo foi aumentando, o valor da nossa tangente também foi aumentando. Então, ela vai ser crescente. Certo, pessoal? E agora, só nos resta analisar o gráfico da nossa função, que é a nossa tangetoide. Como eu disse para vocês, um nome muito bonito. Então, como que a gente vai analisar? Vamos construir o gráfico a partir dessa tabela. Não sei se vocês lembram, mas no primeiro ano, o professor, quando foi ensinar para vocês a construir o gráfico de uma função, sempre falava para vocês construírem essa tabela aqui, atribuindo valores para x, para encontrar o nosso f de x. Então, quando o nosso x for 0, o nosso f de x vai ser 1. Então, quando for 0, o f de x vai ser 1. Quando for π sobre 2, vai existir? A gente tinha falado que não. Então, aqui, ó, π sobre 2 não existe. Quando for π, vai ser 0. 3π sobre 2, que é um múltiplo de π, ela vai existir, ó. 3π sobre 2, ela não existe porque é um múltiplo de π, então ela não vai tocar aqui.
Agora no 2π que é 1, no 2π ela passa. Agora 5π sobre 2 também não tem, certo? Então a nossa tangente ela vai sendo crescente e não toca nenhum dos múltiplos de π sobre 2, pessoal. Então a nossa aula de hoje é isso. Não é, ainda falta ainda, galera. A gente ainda tem a nossa relação que é muito importante. Então, daqui desse momento para trás tinha sido apenas uma revisão. Agora a gente vai acrescentar esse nosso conceito. Que conceito que é esse, pessoal? Da tangente. Em relacionar a tangente com seno sobre cosseno. Então, a tangente também é encontrada com essa fórmula, seno sobre cosseno. Então, se a gente conhecer os valores de seno e cosseno, a gente consegue encontrar o valor da nossa tangente. Então, tangente é seno sobre cosseno. Certo, galera? Então, só introduzindo essa nova fórmula para vocês, que ela vai facilitar muitos cálculos, certo? Se a gente aqui, ó, vamos lá no começo. Se aqui a gente já tiver o valor do seno e do cosseno, a gente nem precisa analisar quem que são os nossos catetos. A gente pode jogar direto nessa fórmula. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, a aula de hoje é isso, pessoal. Estudem, mandem mensagem tirando as dúvidas de vocês. Prestem bastante atenção, porque se tiver lista de exercícios com exercício de verdadeiro ou falso, vai ter alguns conceitos daqui dessa aula que eu vou poder utilizar eles, certo? Por exemplo, onde a tangente está definida, se ela está definida em π sobre 2, o que não é verdade, ela não está definida em π sobre 2, certo, pessoal? Então, prestem bastante atenção. É isso, pessoal. Até na próxima aula. Beijos e fiquem com Deus.